Mas agora o destaque inicial do Pascoal já é um destaque inicial do programa. Porque eu deixei para você por último, porque vamos abrir com o incomparável. Incomparável! Que neste domingo esteve comparável ao Botafogo, tanto que tivemos uma igualdade 0-0 no placar. Vamos com o jogo, Pascoal. Achou que o Flamengo jogou bem? Acha que o Botafogo está reagindo depois do péssimo começo de ano? Vamos começar a falar, tá tudo bem, Pascoal, você tá amuado. Olha a minha cara de alegria desse jogo. Olha como eu tô feliz. Foi legal, não? Mas Olha por como é quê, que eu tô Pascoal? contente. Mas por quê, Pascoal? Pelo Botafogo ou pelo Flamengo? O Botafogo fez o que tinha que fazer. Né? Então é pelo Flamengo. Aqui vai a questão, sim. O elenco do Flamengo é incomparável. Não há comparação entre elencos do Flamengo e qualquer outro time do futebol brasileiro. O elenco é incomparável. Só que o elenco incomparável não joga como incomparável. O elenco é incomparável, mas o time do Flamengo não joga como um time com um elenco incomparável. Faltou muita gente. O meio-campo todo não estava lá, né, gente? 2 volantes fora, o Gerson fora, o Arrascaeta fora, então, tudo meio que assim. E a única coisa que eu tenho que dizer do Flamengo é que o Flamengo não consegue jogar da maneira que o Felipe Luiz quer sem todos os seus jogadores. Não tem aquela pressão que ele quer, não funciona do jeito que ele quer. O Botafogo no primeiro tempo, o Flamengo equilibrou o jogo no primeiro tempo, não sei o quê. Mas vê, são imagens do primeiro tempo. Você vai ver imagens de quem? Uma defesa do John e 4, 5 bolas ali, cabeçada na área, bola que passa perto, é o Cuiabano que bate, a bola passa perto do gol. Vai vendo, já é segundo tempo. No primeiro tempo, estava mais pro Botafogo, mais perto o Botafogo de fazer o gol do que o Flamengo. Agora, se você parar para pensar, vai dizer assim, então o Botafogo deveria ter vencido o jogo? Se você me perguntar, eu vou até imaginar que sim. Eu posso até imaginar que sim, porque o time do Botafogo foi mais organizado do que o Flamengo. Teve mais organização. O Zinho falou, talvez o Botafogo tivesse mais jogadores fora, porque os jogadores perdidos pelo Flamengo são tão importantes quanto os jogadores perdidos pelo Botafogo. Ou não? Para o Botafogo, os jogadores que ficaram fora fazem falta. Para o Flamengo, fazem muita falta. O elenco do Flamengo é incomparável, mas o Flamengo precisa encontrar um meio termo. O Felipe Luiz, o cara que eu adoro, você não precisa nem falar da minha história com o Felipe Luiz, eu adoro o Felipe Luiz. Mas ele tem que encontrar um meio termo, não dá para jogar só de um jeito. Tem que encontrar algumas formas que tenham uma variação de jogada, que criem perspectivas. Né? Acho que o torcedor do Flamengo, é só a minha impressão, né? Não sei se é um desabafo, é minha impressão. O Flamengo não jogou o que a torcida esperava. Mesmo com todos os seus desfalques, todos os seus problemas, o Flamengo não jogou o que a torcida imaginava. Mas quando entra no Maracanã tem que dar pressão no adversário, tem que jogar em cima, mas tem dia que não tem como. Sem tantos jogadores como o Flamengo não tinha. Então, o elenco é incomparável. Só que o Flamengo não está jogando... Você sabe que tem uma coisa que me custa muito, né? É concordar com o Zinho. Mas ele tem razão. Ele tem razão. Aí eu vou concordar com ele. Opa. Quando ele falou que o Flamengo errou no planejamento para aquele jogo da Libertadores e o Flamengo perdeu o jogo da Libertadores, porque tinha Copa do Brasil... Córdoba. Com Córdoba. Você primeiro, né? Lembra? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Primeiro jogo. Lembra disso? Que o Zinho falou, tá errado, planejaram errado. Antes do jogo ele falou... Tem algum equívoco aí, alguma coisa está errada, porque não pode ficar, porque esses caras vão ter que jogar o Campeonato Brasileiro. Mas começou no primeiro jogo lá, quando tiraram, aí não fizeram o resultado, aí foram obrigados a colocar na sequência que o Zinho falou, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Houve um erro de planejamento. Quem é que planeja? É o Boto. Vamos começar a dar nome aos bois, é o Boto. Não, mas... É o Felipe. Quem é que planejou? É o presidente do Flamengo, que quer ganhar o Campeonato Brasileiro e não quer abrir mão do Campeonato Brasileiro? Já está 4 pontos atrás do Palmeiras. E vão se enfrentar agora. No próximo domingo no Allianz. Osso! É osso. É osso. Então, gente, o Palmeiras deve poupar todo mundo no meio de semana na Copa do Brasil, né? Para botar... Não sei, hein? Vai poupar muito. Ceará é perigoso, hein? Mas vai poupar bastante gente. Ele pode poupar, eu acho que ele pode poupar depois na Libertadores, do jogo do Flamengo. O jogo com o Flamengo não vai poupar ninguém. Não, depois do Flamengo. O jogo do Flamengo é decisão de campeonato. Vai jogar os dois, tem que jogar, acha que não tem decisão de campeonato no brasileiro? Tem. Porque se o Palmeiras... Só uma suposição. O Palmeiras abre 7 pontos,
O Palmeiras já não depende do jogo da volta contra o Flamengo. Porque os 3 pontos do jogo da volta já estão embutidos nessa diferença. Então, o Zinho teve toda a razão em dizer que o Flamengo fez Olha, não esperava ver isso, fez hein? um planejamento Pascoal equivocado. concordando com o Zinho. Isso... Emocionado. Eu não imaginava. Porque quando a gente vê o Flamengo nesse momento, perdendo jogadores como perdeu, chegar num clássico contra o Botafogo e não acontecer, isso me pesa muito, cara. Mas você achou que jogou mal, Pascoal? Não, acho que não aconteceu nada. Jogo assim de nada. É um jogo Pascoal, de nada por nada. O Flamengo não aconteceu. Quantas jogadas claras o Flamengo teve de gol? Mas aí, se você me permite, Pascoal, eu acho que aí entra o que nós sempre falamos aqui. Uma coisa é você ter o melhor elenco, que aí a gente concorda, todos nós concordamos aqui. Outra coisa é falar para o adversário isso. Porque do outro lado, tem adversários também, que os caras treinam, jogam, têm qualidade, jogam dentro daquilo que precisa ser feito para jogar contra o Flamengo. O que está muito claro é que, assim, é incomparável. Também acho que o time do Flamengo, o elenco, é o melhor que tem. Qualidade técnica impressionante. Agora, quando você não tem 2 jogadores, esse time não consegue jogar. E você está falando de 2 especificamente? 2 jogadores, Arrascaeta e Gerson. Vamos ouvir. Quando ele não tem esses 2 jogadores, ele não consegue jogar, não consegue desenvolver um outro tipo de jogo. Porque só tem o plano do jogo do abafa. Mas é isso que eu ia falar. Aí entra o jogo, que aí você tem que comparar os elencos. O Botafogo também tinha dificuldades, mas o Paiva teve uma estratégia melhor. Eu acho que aí é a definição. E eu acho que isso faz parte. Por quê? Porque o Felipe está começando como treinador. Uma coisa é você ter experiência como jogador durante a vida inteira. Outra coisa é você ser treinador e ter que administrar e pensar em tomadas de decisões rápidas, em frações de segundos, num jogo de 90 minutos, do qual você muitas vezes peraí, agora eu vou falar para o Gerson. Gerson, faz isso, porque o cara consegue, de certa forma, ajustar. Aí eu não tenho o Gerson, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? E do outro lado, você tem um time que é uma unidade, que é um time que sempre foi pautado no coletivo, né? E aí você tem os choques de estratégias, choques táticos, decisões, tomadas de decisões, né? Então tem esse lado. E eu acho que vai fazer parte da crescente carreira do Felipe, mas vai fazer esses processos, são partes importantes. O que mostra só que o Flamengo tem problemas quando joga contra times que são bem organizados na parte defensiva. Perfeitamente. Toda vez que joga contra time da mesma grandeza, com times assim, o Flamengo tem dificuldades. Né? Então, isso é uma coisa que o Felipe tem que trabalhar, uma coisa que os jogadores precisam entender. Né? Foi um jogo, no primeiro tempo o Flamengo teve um pouco mais de controle, no segundo tempo o Botafogo conseguiu criar mais oportunidades, foi um jogo... mas se esperava mais, especialmente do Flamengo. E aí entra os méritos do Botafogo. Que eu acho que assim, a gente não pode desprezar. Esse Campeonato Brasileiro é um campeonato muito complicado. Muito complicado. É muito equilibrado. É só você ver agora o Mirassol contra o Internacional de Porto Alegre. Sim. Né? Você não pode achar que vou entrar em campo, vou jogar 80% para ver se dá. Não, ou você joga 100% ou você não consegue ganhar. É complicado. E uma outra situação, que aí entra no que o Zinho falou e que nós já estamos falando aqui sobre planejamento. Porque tem muitos jogos, os melhores estarão fora, tem isso aqui. E aí o que eu vou falar não é só para o Felipe, mas para todos os treinadores que reclamam de calendário. Para todos os jogadores que reclamam de calendário. É o seguinte, o calendário tem 150 jogos que é para pagar o salário de vocês. Simples. A cada dia que passa, os salários são mais altos, são mais longos os contratos, né? Então o custo é maior, então o clube precisa arrecadar mais dinheiro para poder manter um bom time. Um time equilibrado, um time que você tenha 18 jogadores com a mesma qualidade em relação a uma qualidade, uma baixa a outra, mas com uma diferença, pouca diferença entre um e outro. Então, assim, quanto se paga hoje para um treinador? Quanto se paga hoje para um jogador? O clube vai tirar a receita da onde? Da televisão, de outras coisas, mas a grande parte vem da televisão, se eu não me engano. E aí você não pode reclamar. Você tem que chegar nas costas do seu presidente e falar, presidente, faz o seguinte, quando teve a eleição aí da CBF, quando teve um monte de coisa, vamos fazer o seguinte, vamos sentar e escutar os jogadores, vamos escutar quem faz o espetáculo, como é que funciona,
Entendeu? Os caras das federações, eles estão preocupados com isso? Ou eles estão preocupados com a mesada que eles vão receber durante esse período? Então, assim, não dá para reclamar. Não podem reclamar. Não podem, porque a origem de tantos jogos são os salários. E isso não é, é Brasil, fresco. Não, não é no Brasil. Na Europa está acontecendo a mesma coisa. Os caras estão começando a reclamar porque tem jogo. Mas ninguém fala do bolso, ninguém fala o quanto eles estão ganhando, ninguém fala quanto é a arrecadação. Tem um porquê. Só que ninguém quer falar. Então, assim, esse discurso de, tem muitos jogos, eu não compro. Eu não compro. Mas é a primeira vez que o Felipe fala isso. Por isso que eu falei antes, Pascoal. O Tite falava quase todo jogo. Por isso que eu falei antes. O Felipe é a primeira vez que fala. Eu quero ouvir. Vale para todos os treinadores, não só para o Felipe. Aí o Felipe está falando, mas é um discurso que isso já vem há algum tempo. Sim, eu quero te ouvir, mas antes vamos só apresentar uma declaração do Felipe Luiz, que ele fala sobre perder a mão e tudo mais, que isso, de certa forma, também viralizou, é um corte, aí eu já vou direto pro Zinho. Vamos ouvir o Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Também temos bastantes desfalques, que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário, que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então, eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15, em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto, mas mesmo assim, acho que como você falou, eu concordo, um ponto justo. Vamos lá, Zinho, quero te ouvir sobre o Flamengo com o Botafogo, o Flamengo nessa sequência de jogos em que teve ótimas performances, outras nem tanto. Tem alguns assuntos para a gente debater, ampliar esse radar aqui envolvendo o rubro-negro. E o alvinegro, o glorioso, conseguiu um empate importante e vai também ganhando a sua casca. A gente já vai falar mais do Botafogo também. Não, eu estou tentando entender a entrevista do Felipe Luiz. Acho que assim, não é que ele perdeu a mão. O que ele pensou para o jogo, nas mudanças, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, ou seja, o De La Cruz machucou, é já mais uma baixa. Né? Como o Pascoal falou muito bem, já não tinha Pulgar, Gerson e Arrascaeta, e agora não vai ter o De La Cruz. Espero que não seja nada grave, mas você vê que ele saiu bem cabisbaixo. E ele teve que fazer mudanças ali, teve que fazer um ajuste, ele colocou o Danilo foi para a zaga, ele adiantou um pouquinho o Léo Ortiz acabou entrando um pouco como volante, ora zagueiro, aí liberava o Wesley, né, como um ala. E nessas mudanças todas, ele ficou com Matheus Gonçalves, Juninho e Michael, porque ele tirou o Pedro e tirou o Bruno Henrique. Nitidamente o Pedro está ganhando o seu ritmo. De repente, muita gente ficou, vamos dizer assim, surpreso quando na Libertadores o Pedro não começou jogando. E eu até na transmissão falou, eu até entendo. O jogo precisa de muita dinâmica, muita intensidade, muita velocidade para pressionar o adversário. O Flamengo precisa vencer o jogo, pelo menos com 2 gols de vantagem. E o Pedro ainda está voltando nesse ritmo. O Pedro é titular e eu concordo com o Pascoal. Hoje a gente está concordando muito, né? O Pedro inteiro, o Pedro bem... O Pedro, na fase dele, é para ser centroavante da seleção brasileira. Eu também acho. Mas, no momento, você vê que no jogo ele não acompanhou o ritmo do que precisava ali, da intensidade que o Botafogo colocou. O Botafogo baixou as linhas. O Botafogo jogou com 4 volantes no meio campo. Alan, Gregory, Cuiabano e Marlon. Não tinha um meia de criação. O Cuiabano está chegando muito bem, o Cuiabano está jogando muito bem. Concordo, está jogando muito bem, está fazendo uma dobra pelo lado esquerdo com o Alex Telles. Funcionou essa solução que o Paiva buscou sem o Savarino, sem as opções. O Matheus Martins também, que é uma opção de velocidade, está fora. O Jefinho também estava fora. Enfim, o Arthur estava fora. Então ele preferiu jogar com 2 atacantes por dentro, o Juan Cruz com o Igor Jesus, mais 4 homens de
força de marcação, de compactação, e isso dificultou o Flamengo. Aí eu concordo com o que o Felipe Luiz falou. A estratégia usada pelo Paiva de ser um time mais conservador, baixando as linhas, tirando o espaço do Flamengo, não dando a velocidade para o Flamengo, e o Flamengo sem o Gerson e o Arrascaeta não tem a mesma criatividade, é impossível. Por mais que seja, e eu concordo, é o melhor elenco do futebol brasileiro, sul-americano. Eu só não concordo com o Pascoal quando ele diz que é incomparável. Não, não. O do Palmeiras é comparável. O do Botafogo, todos à disposição, faz jogo. O do Inter, todo mundo jogando bem, faz jogo. Aí você vai, Cruzeiro, São Paulo, todo mundo. Cara, não há uma distância enorme, como se diz aí, como o Pascoal diz. A gente brinca, mas eu tenho esse debate com o Pascoal. Eu acho o elenco do Flamengo melhor, mas também. Eu não acho assim, uma distância enorme. Enorme, eu não acho. Não. Eu não acho. O futebol está muito parelho. Se você monta uma estratégia tática, se os jogadores cumprem isso, diminui muito essa coisa do time ser melhor. Diminui o momento, como está o jogo, como é que está a situação, como é que está a pressão, como é que está fisicamente os jogadores. Então o Bruno Henrique não vive o seu melhor momento, o Pedro está voltando, o De La Cruz sentiu, já tinha desfalque e equilibrou o jogo. Mas eu também não acho que o Botafogo, o treinador falou e o Pascoal falou aí, se tivesse que ter um vencedor seria o Botafogo. Eu não concordo. O Botafogo teve uma chance clara, aquela chance do Marlon. Uma chance clara. O Marlon bate, o Rossi faz uma defesaça. E o Flamengo teve uma chance também muito boa no chute do Luiz Araújo. No mais, cabeceio ali, bola passa aqui, mas clara, chance clara. E aí vai a minha decepção. Eu acho que os atletas que estavam em campo são muito bons. Os dois times tinham ótimos jogadores para o clássico ser de nível técnico melhor. Então foi um clássico mais truncado, mais pegado, mérito dos treinadores que montaram ali o sistema, né? Um querendo impedir o outro, mais o Botafogo nessa parte tática, porque sabia que precisava fortalecer o meio, ganhar essa disputa ali e tentar sair numa transição ofensiva. E nesse sentido, acho que os dois tiveram uma chance aqui, uma chance ali, e eu acho muito justo o resultado. Não fizeram além para ter um resultado de vários gols, de um atropelo de um lado ou do outro. Não. Foi bem parelho, nivelado mais para baixo do que para cima, né? Não foi um jogo horrível, não foi. Foi um bom jogo. Mas para o que é o Botafogo, atual campeão da Libertadores e brasileiro, e o Flamengo com o melhor elenco, eu esperava um jogo melhor. Então eu concordo com o Felipe Luiz. No final foi justo. Ele não perde a mão. O que ele tentou no segundo tempo, desencaixou ali, ficou uma correria, a molecada correndo muito, mas sem uma organização. A culpa é dele e dos atletas, porque ele fez as substituições, fez escolhas, precisou fazer porque tem jogadores que não aguentavam mais o tempo todo. E os jogadores que entraram, eles meio que não cumpriram muitas funções. Por isso que ele falou, perdi a mão. Porque ele pediu uma coisa e os caras não realizaram. Então foi um conjunto, né, para o Flamengo no segundo tempo ter caído de produção. Arthur, mas acredito que por conta dos lesionados ali do Botafogo já estarem mais tempo no DM, o Renato Paiva está se virando com o que tem, se virando bem. Com o Cuiabano, principalmente lá pelo lado esquerdo, o Igor Jesus acionado, participando mais no jogo, o Marlon Freitas ontem mais adiantado, né? Um pouco mais adiantado, porque o Alan e o Gregory faziam mais ali aquele trabalho de marcação, e o Flamengo com muita dificuldade. Assim como eu falei rapidamente ali na primeira hora, quando o Arrascaeta e o Gerson não jogam, é outro time. Sem o Pulgar, então, aí piorou de vez. O time do Flamengo vira um time que basicamente só corre. Mas naturalmente não seria isso? Quando o Gerson é um dos principais jogadores, sim, o Arrascaeta é um dos principais jogadores. Só que aí entra a questão do elenco, né? Que tanto é dito em relação ao elenco do Flamengo. Não tem jogadores que cai muito o nível quando você precisa substituir esse tipo de jogador. Por exemplo, o Everton Araújo, quando vai substituir o Pulgar, não dá. Não tem condições. Não é que não seja assim, que ele seja um jogador ruim.
é que o Pulgar é um nível muito acima. Não, eu acho que vai somando. Assim, já tem um jogador. Exato, exatamente. Aí você não tem o Gerson, não tem a Arrascaeta. E aí não tem... Aí a distância vai ficando... Que eu acho ele bom jogador para uma função, né? Exato. Ele fisicamente ele é grande, ele é forte. Não vai quebrar a linha que nem o Pulgar faz. Exatamente. Só que aí isso começa a somar, só que essa soma também pode ser feita pelo outro lado. Pelo outro lado, né? Exatamente. Quantidade de jogador do Botafogo que... Desfalcado, né? Sim, e outra, o Botafogo, na próxima vez que jogar contra o Flamengo, não vai jogar fora de casa mais. Exatamente. Já inverte a história. É um jogo que, cheque, tá fora, não vai precisar... Claro que não tem a menor garantia de que vai vencer em casa. Sim, sim. Mas não vai. É diferente, né? Certamente. Ô Marra, quando a gente vai para esse desenho tático do jogo, por onde que o Botafogo, por exemplo, conseguiu talvez ser melhor ou ter uma apresentação que fez o torcedor sair menos frustrado? A ausência do Arthur, somado à ausência do Matheus Martins, somado à ausência de Savarino, isso faz com que o corredor do lado direito, eu até pedi uma tela sobre isso, Mariana, o corredor do lado direito fosse ocupado pelo Vitinho. Olha lá, se você observar, assim, o jogo do Botafogo, ele, no ataque, estava ali, esse 40% é Vitinho. Porque do lado esquerdo, o Botafogo funcionou muito mais. Então você pensa assim, mas atacou pelo lado direito e tal. Não atacou, não era produtivo. O produtivo, o proveitoso, era pelo lado esquerdo, com o Cuiabá e com o Telles. Jair, você tá me olhando com uma cara. Cuiabano. Eu falei Cuiabá. É Cuiabano. Sim. É um apelido. E que, mais uma vez, também foram importantes. Mas isso... Eu nunca falei Cuiabá na minha vida, eu falei hoje. Logo hoje que tem informação. Você estava pensando na análise. Mas isso é sobre um ponto forte do Botafogo do lado esquerdo ou de uma fraqueza do Flamengo defensivo do lado direito? Eu vejo mais o lado do Botafogo. Tá. O Botafogo tentava jogar por ali. Os ataques produtivos, ficou menos tempo, mas os ataques produtivos do Botafogo foram pelo lado esquerdo. Tá. Com o Alex Telles, com o Cuiabano, com todas as associações que o Botafogo consegue fazer por ali. Quando eu falo de informação, a informação que vem muito forte da Inglaterra, daqui a pouco tem janela aberta, é que o Brighton vem com tudo para cima do Cuiabano. Do Cuiabano? Sim. Olha só. O Brighton que já na temporada passada contratou o Barco, que foi do Boca. Eles jogam um pouquinho, mas já foi fazer empréstimo para rodar um pouquinho mais na Europa. Sevilha, né? E é um jogador mais ainda, assim, inclusive fisicamente. Estilos completamente diferentes, né, Mar? E o Cuiabano é muito mais forte e mais experimentado, talvez. Então, o papo é esse. Não quer dizer que está vendido. Ô, Jair, só pra gente fechar aqui, 30 segundinhos. A torcida do Flamengo tá na bronca com o Felipe Luiz ou tá dentro do... Não chega a ser bronca, mas acho que já começa assim a contestar algumas situações de jogo, algumas escalações, principalmente quando não tem os dois pensadores. Mas eu acho que esse empate foi ruim. Eu não gosto de clássico 0x0. Eu não gosto de clássico 0x0. É melhor perder para ser zoado. A gente cheio de elefante preparado para zoar o Bessa hoje. A gente com a música do Chaves preparado para começar todo mundo zoando a gente no Chaves. Aí é 0x0, Clebão. 0x0 é igual estrogonofe. É uma comida sem carisma, que não tem graça nenhuma. É a mesma coisa. Chuchu, estrogonofe 0x0 é a mesma coisa. Agora, pô, louco no chat agora. Concordo com... Eu concordo com... Mamãe me dá todinho Sandelli. Eu quero Fruit Loops. Eu quero Fruit Loops, mamãe. Mas eu não gosto da rodelinha amarela. Que isso? É porque eu falo de rodela. Eu só gosto do vermelhinho, mamãe, que é de strawberry com morangos. Que é a mesma coisa, inclusive. Bom, Ai, meu Deus. vou botar o Chaves, Pedrinho. 0x0 é Chaves. 0x0 é Chaves. Pô, 0x0, pô. Clássico no 0x0, nada de gol. Aí vai ele lá, o embaixador da notícia ruim, o profeta do apocalipse, o calvo de cria, meu parceiro. Igor Dorileu conta pra gente como é que foi. Não gostei do jogo. Podendo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo começou o clássico tendo mais a bola, mas teve dificuldade para finalizar as jogadas. Os desfalques parecem ter pesado de lado a lado. A chance mais clara da etapa inicial nasceu dessa saída atrapalhada de Jair. Luiz Araújo parou em John. No lance seguinte, o Botafogo respondeu. Cuiabano de trivela levou perigo ao gol de Rossi. Bola na área, Vitinho ajeitou e Juan Cruz mandou por cima.
Em outro cruzamento, dessa vez de Alex Telles, Igor Jesus errou o alvo. Primeiro tempo zerado. Logo no início da segunda etapa, o Fla assustou em cobrança de escanteio de Luiz Araújo, que terminou com o Everton Araújo finalizando fraco, nas mãos de John. Nesse outro lance, Luiz Araújo pegou com efeito e quase surpreendeu. A partir daí, o alvinegro cresceu na partida. Na melhor chance, Cuiabano rolou para trás e Marlon Freitas chutou para uma defesaça de Rossi. A melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. No último ataque do jogo, Alexandro ainda finalizou de direita, para fora. Noite sem gols no Maracanã. Tivemos menos de 72 horas para descansar e óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim. A gente sai com um empate um pouco amargo, mas sempre bom somar pontos no Brasileirão. E aqui no Maracanã não é fácil somar pontos e a gente fez um belo trabalho hoje. Empate frustrante, principalmente para o Flamengo, que viu a distância para o líder Palmeiras aumentar para 4 pontos. Não se preocupa com isso, acho que é um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. A gente tem que manter a regularidade de não... quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente, como foi Inter, como foi Botafogo. Muito bem, Bigode, eu tenho uma pergunta para te fazer. A coletiva, o Felipe fala que não dá para manter performance, porque é muito jogo e etc. E você sabe que a minha memória é bem ruim e não é zoeira. Às vezes é mais curta, pior ainda. Só que você já trabalhava com futebol em 2019? Eu sei a resposta, tá? Só para uma pergunta retórica para a galera. Sim. Você já cobria futebol? Bastante tempo. Você chegou a cobrir o Flamengo do Jesus em 19? Praticamente todos os jogos. Oscilava tanto assim quando tinha jogo meio de semana? Não. Então, essa é a minha questão. Eu entendo os argumentos do Felipe, de muito jogo e etc. Mas eu olho para 19 e o Jesus mexia assim no time. Você já me provou isso lá. O Jesus só repetiu o mesmo time 10 vezes. Isso é um absurdo quando você para pensar. O Flamengo oscilava tanto assim, Bigode? Não. Boa tarde de novo. Boa tarde a todos. Uma ótima semana pra gente. Não oscilava. Mas aí a gente também tá colocando o sarrafo do maioral da história do Flamengo. Acho que atrás só do Carpegiani, que conquistou o mundo lá em 80. Então, o Felipe, a gente consegue ver algumas qualidades desse time, mas é um time que a gente tá em maio, mês de maio, junho, quase junho. A gente ainda está praticamente no início, o Campeonato Brasileiro está na 9ª, 10ª rodada ainda. Libertadores ainda está na fase de grupos. Copa do Brasil também ainda está no seu início. Eu não consigo entender como você já tem tantos problemas físicos, sendo que o Felipe vinha controlando a carga da maioria desses jogadores. Eu vejo, por exemplo... Aí comparando, né? Um Palmeiras que iniciou a temporada muito mal e que hoje vive um grande momento. Não necessariamente joga bem, mas vence os seus jogos. E isso vai te dando casca, vai te dando confiança. A gente sabe que esse Palmeiras é um time que a gente precisa usar como referência. Porque nos últimos anos tem sido um dos grandes aqui do futebol brasileiro. Então é um pouco curioso, porque ao mesmo tempo que eu, particularmente, aí falando por mim, eu entendo que você tem que ter sim um controle de carga, porque mesmo você não tendo, as coisas já vão mal. Quando você tem, ontem, o Flamengo não teve praticamente nenhum homem titular no meio campo. Everton Araújo, aí o De La Cruz que machucou, saiu, aí tem que improvisar o Léo Ortiz, que na minha avaliação já demonstrou que não é muito à vontade, não fica muito à vontade jogando ali no meio campo, não é a dele, embora ele faça essa posição. Então tem alguma coisa que precisa ser feita internamente, porque o Flamengo começa muito bem os seus jogos, os 20, 30 primeiros minutos são maravilhosos, intensos, no campo do adversário, com posse de bola, você tem movimentação, você cria oportunidades, mas você muitas vezes não consegue fazer o gol. Só que aí você ainda tem mais 60 minutos de jogo, no mínimo, sem contar os acréscimos. Quando é que o Botafogo jogou? Terça, um dia antes do Flamengo. Tá, foi só uma curiosidade. Aliás, foi 2 dias antes. Foi 2 dias. O Botafogo jogou terça ou jogou quarta? Perdão, quem jogou terça foi o Vasco. Foi o Vasco. O Botafogo jogou quarta, o Flamengo jogou quinta. Exatamente. Não, porque assim, pelo que se esperava e pelo que você estava falando,
no pré-jogo, que é uma coisa meio que já virou normal, todo mundo, que o Flamengo vai amassar, não sei o quê. Não achei esse jogo não, tá? Achei principalmente no segundo tempo, a reta final do jogo ali, o Botafogo controlando o jogo, tendo mais posse, mérito do Paiva e mérito dos jogadores também. Agora, Fernandão, no final do VT do nosso querido Igor Dorelli, do nosso excelente VT que ele fez, ele fala, Flamengo lamentando que vê o Palmeiras escapar. Esse 0x0, quem lamenta mais, Flamengo ou Botafogo? Tô falando pelo jogo, tá? Lembrando que final de semana, Flamengo pega o Palmeiras fora, pode distanciar ainda mais ou pode encurtar vencendo o Palmeiras fora. Eu acho que o Flamengo precisa vencer para resolver um problema que criou quando vacilou em alguns jogos. Mas isso é outra história, a gente vai falar ao longo da semana. Por conta da performance do jogo, quem tem que lamentar mais? Boa tarde de novo, Fernandão. Boa tarde, GV. Boa tarde pra galera de casa. Com certeza o Flamengo. Primeiro, por tudo que o Flamengo construiu durante todo esse tempo, né? Pelo elenco que tem. A gente cansou de falar aqui com relação à qualidade do elenco do Flamengo e a gente percebe que alguns jogadores ainda não conseguiram encontrar a sua melhor forma e aqui a gente pode citar alguns deles, caras que são importantíssimos. Bruno Henrique não vem bem, Pedro não conseguiu se recuperar fisicamente ainda, Cebolinha, que é um cara importantíssimo para esse 1 contra 1, não conseguiu ainda fazer um grande jogo de retorno, Michael, enfim, são caras que são importantes para com que o Flamengo consiga essa engrenagem, principalmente quando o Flamengo está sem seus dois grandes articuladores, GV. Gerson e Arrascaeta. São os caras que controlam o jogo, que têm a cadência, que circulam em setores do campo, que a gente vê que outros jogadores não têm essa característica para circular. E aí o Flamengo, quando pega um Botafogo que está também em um momento difícil, mas muito mais quebrado, entre aspas, com relação à parte de jogadores, à parte de elenco. O elenco do Botafogo não é o mesmo do ano passado, tem muito mais dificuldade de reposição do que o ano passado. E aí quando a gente vê o Renato Paiva criando soluções, e também tem uma coisa, né? Porque ele faz os testes e as coisas têm dado certo. Ele colocou o Cuiabano ali, o Cuiabano foi bem, o Juan acabou entrando no lugar do Jefinho e acabou tendo uma boa performance, dando mais liberdade para o Igor Jesus. E aí ele consegue encontrar soluções. Perde o seu grande jogador dos últimos tempos, né? Depois da lesão de Savarino, Arthur vinha numa crescente técnica, tática e física, acaba se machucando durante a semana, ele perde esse jogador para um clássico importante. Aí ele acaba que muda a estratégia e a característica da equipe. Porque quando ele tira o Arthur e bota o Alan, ele faz o que com o time? Ele deixa o time muito mais forte, muito mais físico para marcar, com muito mais posse de bola, em um lugar onde o Flamengo está sem seus grandes jogadores. O De La Cruz acabou se machucando e a gente percebia que ele não vinha tendo a mesma intensidade dos outros jogos. E aí o Botafogo consegue se proteger muito bem. É óbvio que o Flamengo tem qualidade, criou suas oportunidades. E no segundo tempo cresce fisicamente. Aí eu acredito também, GV, que vem dos jogos. O Flamengo teve um jogo muito desgastante emocionalmente durante a semana, porque se colocou numa posição em que tinha que vencer a LDU por 2 gols ou mais de diferença e fez isso. Mas ele parte para um jogo 2 dias depois, 2 dias e meio depois, totalmente desgastado. E aí, como o Flavinho falou, ele consegue colocar sua característica no início do jogo, impor aquela intensidade. E aí, quando não faz o gol, acaba deixando cair um pouco o ímpeto. E aí, a equipe do Botafogo, que é uma equipe que teve um dia mais de descanso, muito bem treinada por Renato Paiva, que foi muito criticado. Eu não vejo ninguém dando moral ao cara pelas soluções que ele tem encontrado. Nesse programa... É isso aí. Apanhamos da torcida do Fogão sempre, mas desde o início damos moral ao Renato, mesmo quando achavam um culpado que era a culpa era dele. E a gente falava, calma, o Renato tem um plano. Não, e até teve que criar mais uma solução dentro desse jogo, que foi colocar o Marçal como quarto zagueiro no lugar do Davi Ricardo, que acabou se machucando também. Mais um problema para o Botafogo para o jogo da Copa do Brasil. Velhinha também, né? Vamos para os números. Fala, Bigode. Bota o número na tela. Fala, Bigode. Eu respeito muito a opinião do Fernandão, mas eu discordo da sua pergunta. Quando você pergunta no aspecto do jogo, eu acho que o Botafogo sai com um gostinho de que... Mas pelos números, o Flamengo foi superior. Mas as melhores chances foram do Botafogo. Pra mim, as melhores chances foram do Botafogo. Não, só para explicar. Acho que eu não fui claro. Eu quis dizer que o Flamengo tinha mais responsabilidade de vencer do que o Botafogo. O Botafogo que sai como o grande jogador da partida. Sem dúvida o Flamengo tinha mais responsabilidade. Arthur entendeu? fora, Savarino fora, Barbosa fora, Bastos fora. Isso que eu quis Flamengo dizer. Alguns fora, mas o elenco muito mais recheado. E jogando em casa. Isso que eu quis dizer. Não, sim, entendeu? é porque só pela... Então, peraí que eu vou entrar nessa discussão contigo. Nós vamos pro fight agora. Isso. 63% o Mengão, 37% o Fogão. Ou seja, bastante posse. 15 situações criadas contra 8, o dobro, praticamente. 3 chutes a gol, aí vem aqui a eficiência. Que a gente tá falando há algum tempo.
Tá? Ah, porque o Flamengo cria, irmão. Ah, vai criar cachorro, então, vai criar galinha. Só não cria expectativa, que hoje em dia o negócio de criar expectativa não tem dado certo. Dá problema. É, principalmente se for comigo. É verdade. Que ele tá naquela fase pras picles. Olha aqui. Flamengo trocou 500 e cacetada, o Botafogo 300 e pouco. Botafogo fez muito mais falta. Se o Caboclo olhar pro número, o Flamengo foi muito superior e tem que lamentar, Bigode. O senhor discorda? Discordo Por quê? completamente. Por quê? Primeiro porque, como você diz, números... Mostra. O número é igual o bigode de sunga na praia. Perfeito. De sunga não, de short. Isso. Mostra muita coisa, mas não mostra o principal que a gente quer ver. Perfeitamente. Que é o resultado final. Exatamente. E aí, eu acho que tem sim. O Flamengo teve o controle em alguns momentos do jogo, talvez até na maior parte, mas isso não quer dizer que o time foi bem, foi melhor no jogo do que o adversário. Eu achei o Botafogo mais perigoso e eu achei que no segundo tempo, especialmente, um Flamengo completamente bagunçado, desorganizado. Uma zona. Me lembrou o Flamengo do segundo tempo contra o Cruzeiro. Me lembrou o segundo tempo Me contra o lembrou o Cruzeiro. Flamengo de São Paulo, que todo mundo jogava de tudo, a maluquice. E sobre a questão do jogo de quinta-feira do Flamengo, é um jogo que é um dia na frente do Botafogo, concordo, acho que isso também influencia, mas não podemos nos esquecer que o Botafogo tinha a mesma obrigação do Flamengo. O Botafogo tinha que ganhar o Estudiantes dentro de casa para se manter Estudiantes vivo. é melhor do que o... Muito melhor. E o Botafogo fez 2-0, toma um empate e no fim do jogo vai buscar. Então, acho que a questão mental foi ruim para o Flamengo, com certeza, influenciou. Mas o Botafogo também. O Botafogo também teve isso. Então, eu acho que se ontem, quem teve mais perto de ganhar o jogo, para mim, foi o Botafogo. Pô, mas esses números aqui, Bigode... Já vê, 3 chutes no gol do Flamengo, 2 do Botafogo. É. Mas chances claras de gol, a chance mais clara de gol foi a defesa do Rossi. Isso. No chute do Marlon Freire. E a do Flamengo qual foi? Talvez Foi a o do Luiz Araújo no primeiro que tempo. bateu no ombro do John. E o Cebolinha também recebe um lançamento Não, maravilhoso mas ali- do Rossi no mas primeiro ali- tempo. Você não Pô, lembra? isso, que o Vitinho trava. Que o Vitinho na hora trava. H. Mas o Luiz Araújo, aquela bola desde a escolinha, tuchar pela reta aqui no canto de cá. Ele tentou dar lá e errou. Se ele faz o feijão com arroz, era 1-0 Flamengo. Depois o jogo podia continuar. E assim, Fernandão, me assustou muito o segundo tempo. Tanto que o Felipe Luiz, na coletiva, ele fala... Eu perdi o time, e ele, né? A gente não sabe de quem é a culpa, precisa entender se é do Felipe, se é dos jogadores que largaram de mão. Há muito tempo eu não vejo um Flamengo tão bagunçado quanto. O Felipe falou na coletiva, os 20 minutos finais, os 30 a minutos. partir dos 15 do segundo A partir tempo. dos 15, os 30 finais. O Felipe fala isso na coletiva, reconhecidamente, que acho que é até um mérito do Felipe reconhecer isso. Acho que os mal-intencionados usarão contra ele no momento oportuno ou inoportuno. Aguardemos. Mas assim, Fernandão, era uma zona, ninguém guardava posição, o Botafogo jogando. Assim, há muito tempo eu não vejo o Flamengo tão zoado. O Flamengo fica muito desconfortável quando não tem o controle. E ainda mais quando você não tem alguns jogadores bem. A gente vê o Wesley, pós-seleção brasileira, muito mal tecnicamente. A gente vê o Flamengo muito desequilibrado pelo lado esquerdo, dependendo muito do Alexandro para esse jogo ofensivo. Haja vista que o Cebolinha não consegue usar o fundo do campo. Porque o Alexandre tá sempre por ali. Mas é incrível. Congestiona. É incrível quando os pontas... Cara, eu vou repetir isso até as coisas acontecerem, pelo amor de Deus. Porque que é muito menos utilizado o fundo do campo pelos caras que jogam com o pé trocado. Você acaba ficando previsível para o marcador. E ainda mais que o centro do campo é normalmente o lugar mais povoado. É onde tem mais gente. E dependendo da marcação, se os zagueiros, se tem uma boa relação com os laterais, com os volantes, dá o lado de dentro para ele, dá o lado de dentro. Que ele vai trazer para dentro, ele vai ser jantado. Existe essa comunicação entre o setor defensivo. E aí a gente vê o time do Flamengo usando muito pouco, vê os pontos usando muito pouco o lado do campo. O Wesley, que é um cara que atacava muito espaço, não consegue mais chegar junto com a bola, né? Aí quando ele chega para dominar a bola e para ir para 1 contra 1, a gente sabe que ele tem dificuldade. Ele não é um cara de drible, é um cara de força, de chegar com velocidade fazendo o jogo acontecer. E aí quando o Flamengo não tem esses caras num bom dia e perde a bola com mais facilidade, ele fica muito desconfortável e aí, como vocês dizem, ele se desorganiza. Essa desorganização vem junto com o cansaço, que eu também acredito que tenha, e concordo com você com relação ao Botafogo. O Botafogo teve que se superar, buscar um resultado, mas com um dia mais de cansaço, ele começa o jogo com mais um volante, GV. E não é qualquer volante, é o Alan, que é um cara jogador de campeonato italiano, de Premier League, que sabe jogar o jogo. É malandro do jogo, sabe segurar a bola, faz a falta quando tem que fazer. E aí acaba dando mais experiência para um time do Botafogo que precisava desse cara para organizar o jogo, não tendo essa ofensividade, mas tem essa organização. E dificultou muito o Flamengo sem grandes jogadores do meio campo, que a gente sabe que fazem a diferença. Gerson, qualquer time do Brasil, sem Gerson e Arrascaeta, vai sentir falta. Bom,
vamos fazer o seguinte. Rapaz, Flamengo tá passando um perrengue com o Botafogo desde 2019 pra vencer em casa, hein, Bigode? Ó, Botafogo não perde como visitante contra o Fla pelo Brasileirão. Aí você vai falar, mas teve gol do Bruno Henrique. Como visitante. Ah, mas ganhando como visitante. Desde 2019, ó, 2020 empatou 1-1, 2022 ganhou do Flamengo, 2023 ganhou do Flamengo, 2024 ganhou do Flamengo, 2025 empatou. E agora só em 26, né? Porque Brasileirão, a não ser que tenha uma Copa do Brasil, de repente, até uma Libertadores, sei lá. Esse jogo aqui, Flavinho, foi aquele da Pantera? Da máscara? 2024 foi. Estava no Maracanã, inclusive. Luiz Henrique. Luiz Henrique botou a máscara da Pantera. Pô, mó golaço no inicinho, né? Foi um gol de jogada trabalhada, de escanteio. Pra trás na meia-lua, ele vem e chapa. E a gente sempre fala aqui que normalmente todo mundo marca a área e tem deixado ali a... Exatamente. E o Botafogo sabe usar isso muito bem. Muito bem. São coisas que acontecem em rivalidades estaduais, que são maneiras pra gente falar mesmo. Tem alguém aí também que tá no jejum, Fluminense com o Botafogo também. Pô, acho que é a maior da história desse clássico. Pessoal, fico por aqui. Amanhã tem mais vídeos, tá? Amanhã de manhãzinha você vai acordar e vai ter vídeo aqui no canal já. Sempre tem vídeo aí 5 da manhã, 5h30. Então você vai acordar e vai ter vídeo aqui no canal já. Esse vídeo aqui é o último do dia de hoje, tá? E amanhã voltamos com vocês. Tamo junto sempre, um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!